123 anos da proclamação da República, o Brasil do século XIX e de hoje. Veja também vaidade em alta, especialistas do país e do mundo reunidos em Porto Alegre. Congresso de Cirurgia Plástica apresenta as novidades do setor e alerta para os riscos dos procedimentos. Mais de 2.000 pessoas aproveitaram o feriado para visitar o zoológico de Sapucaí do Sul. E a previsão do tempo, veja agora no Ubra Notícias. Boa noite. A Polícia Civil Gaúcha está em alerta em relação à série de atentados ocorridos em Santa Catarina nos últimos dias. De acordo com o chefe da Polícia Civil, Ranolfo Vieira Júnior, os ataques no estado vizinho estão sendo monitorados e, por enquanto, não há indícios de que organizações criminosas gaúchas tenham envolvimento com as ocorrências. Ranolfo destacou que há troca de informações entre as autoridades e o governo está atento à onda de violência que iniciou em São Paulo e acontece agora em Santa Catarina. Muita gente deixou para sair da capital em direção ao litoral norte hoje pela manhã. De acordo com a Concepa, entre as 11 da manhã e o meio-dia foi o horário de maior movimento, com a passagem de 79 veículos por minuto no pedágio de Gravataí, totalizando 20.500 carros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o retorno de 60 mil veículos inicia no domingo. O maior movimento deve ser registrado entre as 3 da tarde e as 9 da noite. Este feriado marca os 123 anos da proclamação da República. Um acervo com mais de 11.000 peças ajuda a contar a história de um período importante no país. É no Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. Foi segurando um cap como este, em 15 de novembro de 1889, que o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou: "Diga aos brasileiros que a República está feita." Bem perto dali está a bandeira imperial que prevaleceu até 1888. Ao lado dela, nossa primeira bandeira republicana, nos moldes da americana. Nem chegou a figurar. Espadas da República e do Império e a cela que pertenceu ao Marechal Deodoro completam o acervo da sala. Mas é dobrando os corredores que se preservam curiosidades. Uma delas está neste quadro, com o retrato do imperador Dom Pedro II. Esse quadro foi pintado em 1872 por Antônio Cândido de Menezes, um pintor gaúcho que estudou na Escola Nacional de Belas Artes e acabou vencido pela fotografia. Na época da transição entre a monarquia e a república, abriram-se os primeiros ateliês fotográficos, como em Porto Alegre, o Ateliê Calegari. E então as pessoas passaram a procurar fotógrafos para se retratarem, e este pintor, Antônio Cândido de Menezes, acabou, infelizmente, na miséria. O passeio nos conduz justamente a um espaço que recebe o nome de Gabinete de Curiosidades. Elementos da história preservados neste casarão imponente, que tinha vista para o Guaíba. Foi aqui que o político e jornalista Júlio de Castilhos morou de 1896 a 1903, ano de sua morte. O positivista foi presidente do Rio Grande do Sul por 2 vezes. Tomou posse pela primeira vez em 1893. Júlio de Castilhos é considerado patriarca do Rio Grande do Sul. Escreveu praticamente sozinho a primeira Constituição do Estado. E esta é a casa onde ele viveu os seus últimos anos. Foi este feriado a data escolhida por esta fisioterapeuta de Porto Alegre para trazer a família pela primeira vez na casa. Muito interessante. Estou conhecendo um pouquinho da história do Rio Grande do Sul aqui. Vim para passear aqui um pouquinho pelo centro de Porto Alegre e a gente acabou conhecendo aqui o museu aqui. E o cenário político do Brasil do século XIX e os rumos da República são analisados pela cientista política e professora de Ciências Sociais da UBRA, Ana Simão. Eu conversei com ela, você acompanha agora a entrevista. Era um Brasil marcado pela insatisfação e por mudanças. Insatisfação com relação ao Império. O Império já era contestado por uma juventude
que chegava à política, pelo um novo comportamento político que já se iniciava desde 1870. E, sobretudo, o Brasil mudava economicamente. Então, nós temos mudanças políticas e mudanças econômicas. A economia muito marcada pela uma migração, evidentemente, do açúcar para o café, mas, sobretudo, para uma economia em São Paulo. Então, a gente tem uma economia mais forte na região sudeste. Isso faz uma mudança, ou reflete uma mudança muito importante, que vai resultar no próprio golpe militar que marca a República. Quais as mudanças, então, que o país teve no cenário político depois da proclamação? Bom, evidentemente, dando sequência à insatisfação. Quer dizer, o centro político brasileiro acabou ficando, evidentemente, no Sudeste e, obviamente, falando especificamente de São Paulo e Minas Gerais. Quer dizer, São Paulo e Minas Gerais ocupam a cena política brasileira durante praticamente todos os primeiros 30 anos do século XX, e isso vai delinear muito da política brasileira para depois dos anos 30, inclusive. E os reflexos na atualidade, professora? Olha, existem muitas mudanças. A República Brasileira não é a mesma República, evidentemente, do final do século XIX. Mas em alguns traços de permanência se mantém. Eu classificaria, nesse momento, um traço, por exemplo, lá no nosso passado patrimonialista. A estrutura do Estado brasileiro patrimonialista é uma estrutura que iniciou, evidentemente, ainda na primeira metade do século XIX e que se mantém seus traços ainda muito forte no início do século XXI. Quer dizer, o que entenderíamos pelo patrimonialismo, ou seja, o uso da coisa pública para fins privados. Quer dizer, essa é uma herança bastante complexa brasileira e que nós, evidentemente, temos muito a avançar, mexendo e fazendo, talvez, reformas de Estado que venham dar conta deste passado que ainda se mantém presente no Brasil. O mensalão é um exemplo, né? O mensalão seria um exemplo que a gente poderia tratar ainda de uma tradição patrimonialista, visto que a corrupção é um dos reflexos do patrimonialismo. Temos muito o que melhorar ainda? Temos. Já melhoramos muito. O Brasil de hoje é um Brasil muito melhor do que um Brasil da metade do século XX, por exemplo. Quer dizer, o Brasil desse início do século XXI, o Brasil do final do século XX, é um Brasil que avançou em diversas áreas e mudamos muito. Mas, evidentemente, temos que mudar. E mexer com questões como essa que eu acabo de falar, que é a estrutura patrimonialista do Estado brasileiro, significa mexer com poder. E, evidentemente, desacomodar algo que está acomodado e, inclusive, acomodado pela própria história. Então, nós, evidentemente, temos que mexer em aspectos que desagradam alguns segmentos. E, com certeza, isso demora. Demora tanto que nós estamos entrando no século XXI, trazendo conosco ainda alguns reflexos que tivemos presentes na primeira metade do século XIX. Então, quer dizer, daqui a pouco estamos fazendo 200 anos e carregando algumas dessas bagagens não muito agradáveis, a exemplo dessa estrutura de Estado patrimonialista, que a República, quando chegou, também não conseguiu acabar. Quer dizer, a mudança da monarquia para a República não significou uma mudança na estrutura do Estado brasileiro. E todo o avanço da República ao longo do século XX, embora muitas mudanças positivas, ainda carregamos. Temos muito que crescer ainda. Evidentemente. A seguir, gaúchas investem cada vez mais em cirurgias plásticas. Novas técnicas são discutidas em congresso na capital. E a previsão do tempo. Até já! Acontece neste sábado, dia 17, a partir das 9 da manhã, no bairro Guajuviras, em Canoas, mais uma edição do Prefeitura na Rua. Semanalmente, o projeto leva aos bairros da cidade para interação com as comunidades, o prefeito, os secretários e outros gestores de todas as áreas da administração municipal. Da primeira edição até agora, já foram realizados 16 mil atendimentos.